Quando Jesus disse, se coloca de pé, eles se colocaram e olharam e não viram mais nada. No livro de Lucas fala que quando Pedro tomou a iniciativa de falar, tanto Elias quanto Moisés já estavam indo embora, já estavam se ausentando. Porque eles não vieram fazer show, eles não vieram dar autógrafo, eles não vieram se manifestar aos homens. Eles estavam no nível espiritual de Deus, conversando com Deus. Aonde o Senhor está. Me permita falar, não existe só um céu. Paulo fala que existem 7 céus. 7. Então está aqui uma coisa que faz a gente repensar nos valores. Por que eu tenho que falar sempre tão rápido? Por que eu não posso sentir que Deus está querendo tratar comigo e mudar alguma coisa na minha vida? Por que eu não posso esperar a mão de Deus fazer o trabalho dele? Por que eu tenho que tomar uma atitude e falar qualquer coisa só para falar que eu estou presente? Se o próprio Deus diz, antes mesmo de chegar a palavra na nossa boca, Deus já sabe o que vamos falar. E o Senhor sempre pede, se quer falar comigo, fica no seu lugarzinho e fala comigo que eu estou te ouvindo. Mas agora é a minha vez de falar, então é a minha vez de vocês ouvirem. Ouçam, ouçam. Jesus estava mostrando exatamente o que iria acontecer para os discípulos. E logo depois de falar isso, Jesus usou uma seguinte frase, vamos embora? Vamos. Eles começaram a descer. E sabe qual foi a frase de Jesus? Foi, não conta para ninguém o que vocês viram, até que eu seja morto e ressuscitado. Jesus não queria o holofote. Jesus nunca quis. Ele queria mostrar. Ele precisava de testemunhas. E ali tinham 3 testemunhas fiéis daquilo que Deus estava preparando e de uma coisa sobrenatural que vai acontecer ainda quando Deus mandar. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus não sabe a hora que ele vai voltar. O próprio Jesus disse, eu não sei a hora que eu volto. Cabe ao meu Pai, no que ele falar, as trombetas soarão e do alto dos céus eu virei. Por que você está falando desse jeito? Porque muitas vezes, se a gente não deixar, se a gente quiser falar e não ouvir um pouco, quando a gente agir, a gente pode perder tudo que Deus tem dado para a gente. A gente pode abrir mão. A gente pode deixar passar. E aí a gente vai perder. Vocês vão falar, mas isso não pode ser assim? Permita-me contar uma história bem simples. Certa noite, uma pessoa estava dormindo. Mas ele acordou à noite. Acordou e ficou incomodado, porque ele sentiu uma voz que dizia para ele assim, levanta da tua cama, eu sei que está frio, levanta da tua cama e vai no meio da praça, agora nessa alta madrugada, e do meio da praça, grita. Porque ele falou, isso é loucura. Não é que ele dormiu, pegou um soninho rápido e acordou de novo? E a mesma voz incomodou ele novamente. Se levanta agora, sai da tua cama, veste uma boa roupa, vai até o centro da praça da cidade, aqui, e grita. Incomodado, ele levantou, com medo de ter que de novo ser incomodado. E saiu, e andou na rua, e sabe quantas pessoas tinham na rua? E foi até o centro da praça. Sabe quem ele esperava encontrar? Alguém lá, né? Sabe quem estava lá? O seu ninguém. O seu ninguém estava lá. Eu falei, deve ter sido coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza. Mais uma vez eu ouvi mal. Aí a voz falou, agora você vai gritar, Jesus te ama. E não é que ele deu aquele grito bem sem vergonha? Jesus te ama. Aí ele falou, para você gritar. Aí ele gritou 3 vezes, Jesus te ama. Depois disso, nada aconteceu, nada aconteceu. Aí ele voltou para a casa dele. Dormiu a noite inteira, aí no outro dia, era um domingo, ele foi para a igreja. Incomodado, porque à noite ele não dormiu direito, teve que acordar, mas tudo bem. Chegando na igreja, ele queria até conversar com a pessoa lá, o responsável da igreja, para falar, o que é isso que aconteceu comigo? Enquanto ele estava lá esperando, meio lá no fundo quietinho, tinha um homem lá na igreja, diferente dos demais. Esse homem entrou, o pastor estava conversando, e ele falou, olha, eu quero dar um testemunho. Era o homem mais rico da cidade. Ele falou, essa noite eu ia me matar. Essa noite eu não tinha mais nada que me interessasse, tinha perdido minha família, perdi meus amigos,
o dinheiro não me compra nada, o que eu mais queria, eu perdi. Eu não tenho mais nada. Eu ia me matar. Já tinha subido no banquinho, coloquei uma corda, amarrei e eu ia me enforcar. No exato momento que eu ia pular, alguém gritou, Jesus te ama. E gritou por mais 2 vezes. Eu não sei quem foi, mas eu sei que por causa dessa palavra eu estou aqui agora. Talvez, se a gente parasse um pouquinho para ouvir mais e agir menos, a gente faria tantas coisas melhores e maiores para o reino de Deus. Jesus fala que não é pelo muito agir e pelo muito falar, porque na verdade é a palavra certa na hora certa. Tem gente com um discurso de horas e tem fábulas de horas, quando na realidade uma única palavra muda toda uma história de uma vida. Mas eu tenho que dar um sermão porque merece, tem que fazer, porque se eu não fizer, não vai dar certo. Ótimo, faça. Só que é você fazendo. Você tirou Deus, colocou a sua vontade, você falou tudo o que você queria. Ótimo, você limpou a sua alma, mas mandou uma pessoa para o inferno. Porque essa pessoa não vai querer Deus nunca mais. Mas você se limpou. Aqui, Pedro queria se limpar novamente. Ele queria se arrumar. Porque ele tinha dado um fora com Jesus. Ele tinha dado um fora enorme com Jesus. Jesus tinha falado, eu vou ter que sofrer. E Pedro vira e fala, de jeito nenhum, que Deus te livre desse sofrimento. Ele falou, para trás de mim, enganador. Você não tem nada a ver comigo. Porque Jesus é Deus. Ele sabia as palavras e a intenção de quem falava. Ele sabia que a intenção de quem falava era para se aparecer. Deus não precisa de aparecer. Deus precisa de pessoas que sejam servas e prontas para falar o que Ele está pedindo para falar. O que eu estou fazendo agora, nesse momento, é dizer, talvez nós mesmos possamos estar cometendo esse mesmo erro, mas ainda dá tempo de acertar e ver a glória de Deus resplandecer, ver a glória de Deus se manifestar, ver o poder de Deus mudar a situação. E Jesus vai terminar sempre dizendo, não precisa sair por aí contando o que aconteceu com você, a tua experiência. Não precisa não, ela é sua pessoal. Mas o que você está fazendo? Está mudando a estrutura do inferno, está mudando as portas do céu, porque ela está recebendo mais uma pessoa. Aquilo que você achava que foi inglória, mas eu só falei, Jesus te ama. Isso pode acontecer. Há uns dias atrás, eu estava muito com a cabeça baixa. E estava andando numa rua, veio uma pessoa e falou uma palavra bem parecida com essa. E quando eu olhei para trás, essa pessoa já tinha sumido. Essa pessoa não era daqui. Deus manda pessoas para falar com você. E o mais interessante, estava de bicicleta, se alguém quiser saber. E não tinha como sumir. Porque a rua era reta, não tinha curva. Para ele entrar na primeira curva ou na primeira porta, que não tinha porta porque era muro dos dois lados. Deus trabalha do jeito dele e da hora dele, não do jeito que a gente quer. E às vezes, quando Jesus convida a gente para subir montanha, e a gente acha que é dolorido subir montanha, ainda mais se ela é gelada lá em cima, como um Monte Hermon. Imagina você subir para passar frio, ainda de noite. É que Deus tem uma coisa maravilhosa para te dar. Deus tem uma coisa especial, que só para aqueles que são escolhidos são levados para esse lugar. Deus ama com amor incondicional. Jesus mesmo disse, ainda que morto estás, viverás se creres. Esse é o perdido. Esse é o homem que Jesus veio buscar. Essa é a mulher que Jesus espera. O que só tem solução para tudo, Jesus não precisa trabalhar na vida. Mas aqueles que já tentou de tudo e não achou a solução, para esse, Jesus fala, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, tomai de vós o meu jugo, tomai de vós de minha canga, o meu peso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por quê? Ele tem coisas novas e vibrantes para fazer de você uma pessoa que realmente vai fazer a diferença